nascer coisa, crescer relva verde, a vida veio. Então, esses três atuam juntos. Mas pera lá, são três deuses. É um Deus manifesta em três pessoas. Reconheço que é um mistério. É um mistério, a mente humana não consegue. Mas que tá na Bíblia, tá. Mas que tá na Bíblia, tá. Esta frase nos mostra qual é a dinâmica da Santíssima Trindade. Veja só. Primeiro, vamos entender uma coisa. Existe um só Deus. As três pessoas são eternas. O Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito Santo é eterno. Eles nunca começaram. Nunca houve um tempo em que o Pai não era Pai. Ou seja, era um Deus sem ter Filho. Não. O Pai é eternamente Pai, o Filho é eternamente Filho. Ou seja, as três pessoas sempre existiram. Pai, Filho e Espírito Santo. Só que, misteriosamente, este Pai gera este Filho em toda a eternidade. E este amor do Pai pelo Filho tem um nome, que é o Espírito Santo. Calma, sei que é difícil de entender, mas isso é importante para a nossa vida, porque é o centro do mistério da nossa fé. Então vamos entender o seguinte: como é que eu sei que Jesus, que o Filho, é Deus igualzinho ao Pai? Ou seja, são duas pessoas, mas os dois são o único Deus. Bom, o que acontece é o seguinte: quando o Pai se doa, Ele é amor, Ele não guarda nada para si. Veja, quando a gente tenta se doar, se entregar, eu, ser humano, eu consigo dar muita coisa, mas eu não consigo dar tudo. Por quê? Porque quando eu me dou e dou tudo, eu desapareço. Em Deus, isso não é verdade. Tá bom. O Pai, Ele se doa e se doa totalmente ao Filho. O Pai é doação eterna. E exatamente porque Ele não guarda nada para si, o Filho é tão Deus quanto o Pai. Porque, veja, se o Pai tivesse ficado com uma reserva técnica, né, eu dou ao Filho 99,99999%. Aquela pequena diferença faria com que ele fosse maior do que o Filho. Mas Ele não. Ele dá tudo de si ao Filho, num ato de amor eterno. E por isso, Ele e o Filho têm a mesma dignidade. Os dois são um só Deus. E este amor entre os dois é tão perfeito, tão infinito, que Ele mesmo é Deus. É o Espírito Santo. Bom, sei que o que eu expliquei aqui é um pouco difícil. Mas se você não entendeu, ótimo. É sinal de que você entendeu. Ou seja, realmente é um mistério que ultrapassa a nossa inteligência. Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Você pense que, com as explicações que eu darei aqui, você terá total conhecimento depois disso sobre o que é a Trindade. A Trindade é um mistério, a Trindade não é um enigma. Enigmas a gente decifra, mistério a gente aceita. Mesmo assim, a gente tenta explicar alguma coisa sobre a Trindade. E você e eu certamente passamos por essa sensação, a de que ao estudarmos o mistério da Trindade, em algum momento parece que a nossa mente vai clarear-se e vamos compreender de maneira clara como a luz do sol o que é a Trindade, e da mesma forma como essa impressão de clareamento vem, ela se vai e tudo se nubla diante dos nossos olhos outra vez. Mas isto é normal, você não está diante de uma charada, você está diante de um mistério. Para buscar entender esse mistério, vamos mostrar aqui ao menos uma
forma pela qual a Trindade é representada de maneira gráfica por nós. Você deve ter visto em algum lugar, e é comum, que a Trindade seja representada por um triângulo. E de fato é uma representação muito comum. Mas eu não gosto muito disso. Por quê? Porque quando falamos assim, é natural que assumamos que o Pai representa um destes lados do triângulo, o Filho o outro e o Espírito Santo o terceiro deles. Acontece que, quando nós separamos o Pai do Filho e do Espírito para estudar, o Pai ainda é Deus. Quando separamos Cristo do Espírito e do Pai, o Filho ainda é Deus, e o mesmo com o Espírito. E nós, se o separarmos para estudo, continuaremos estudando Deus. Por outro lado, se eu separar o lado do triângulo do restante do triângulo, o lado do triângulo não é triângulo, é traço, é linha. Isso aqui não representa a Trindade de forma nenhuma. Você tá falando sério? Ih, rapaz. Porque não dá condições de que nós sustentemos nessa modalidade de demonstração gráfica de desenho da Trindade nem a essência, nem a substância, nem a subsistência e nem a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito. A outra maneira que você certamente já ouviu alguém explicar a respeito da Trindade é dizer que a Trindade é como o ovo da galinha. Eu não sou um grande desenhista, mas se você puder usar a sua imaginação comigo aqui, talvez você consiga visualizar um ovo de galinha aí. Véi, que viagem é essa, véi? Mas quando você separa a casca da clara e da gema, a casca é casca, não é mais ovo. Se você separa a clara da gema e da casca, a clara já não é mais ovo, é só clara. Mas se eu separar o Pai do Filho e do Espírito, o Pai ainda é Deus. Então qual seria uma forma de desenho gráfico boa para demonstrar o que é a Trindade? Bom, então, depois de toda esta explicação, uma representação gráfica daquilo que pode nos favorecer no entendimento do que seja o Pai, o Filho e o Espírito e sua relação trinitariana. Se você observar aqui, você tem 3 elementos distintos. Para cada um deles, você pode associar a figura do Pai, do Filho e do Espírito. Mas observe que esses elementos distintos formam uma personalidade. Aqui você vê como se fosse um só, talvez o Pai, numa espécie de elo, de aliança, de anel. E se você separa o Pai daqui, este elo, este anel, esta aliança que ele é, não se desfaz, ao contrário do que acontece com o triângulo ou com o ovo. O Pai permanece Pai, a essência permanece essência. O mesmo você pode dizer a respeito da pessoa do Filho. Você percebe a manutenção deste elo, desta aliança, e se você retirá-la daqui, ela permanece. E assim é uma boa forma de você tentar demonstrar num desenho, já que a nossa mente está tão condicionada a isso, o que é a Trindade, o Pai, o Filho ou o Espírito Santo. E é desta maneira que você deve procurar explicar a Santíssima Trindade. Mas conforme-se com o que eu estou lhe dizendo agora, estamos diante de um mistério e todo o nosso esforço não será capaz de levar a nossa mente à plena compreensão do que é esse mistério. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Burrice. Eu não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra. Pastor, que eu gostaria de falar, que também causa muita confusão, eu já ouvi, essa história de imaginar como se fosse uma família, né? E aí, qual que é o papel de Jesus, que é o Filho, e daí é um Deus só, gente. E aí,
qual que é o papel de Jesus, que é o Filho, e daí é um Deus só, gente. Porque era o dia que eu podia e ele podia. Eu podia, quase que eu não podia. São 3 manifestações, não sei se eu posso até falar assim, né? São 3 manifestações, 3 pessoas, mas é um Deus só. É isso que é muito importante a gente entender, não tem 3 deuses, né? Eu gosto de usar uma analogia, que é uma analogia assim que é um elemento que está bem no cotidiano de todo mundo. Qual que é a forma mais simples de entender isso? Vamos imaginar que Deus ele é constituído por alguma substância. A gente não sabe qual é, mas ele é constituído por alguma substância. Ser constituído dessa substância é que dá a ele os atributos divinos. Normalmente a teologia separa 12 atributos divinos, 6 naturais e 6 morais. Então, só quem é feito daquela substância tem os atributos divinos. E todos que têm esses atributos divinos são Deus. Então, por que Pai, Filho e Espírito Santo são 3 pessoas, mas são um único Deus? Porque em todo o universo, só eles 3 são constituídos por essa substância. E aí eu costumo fazer a analogia do elemento químico água. E pessoalmente entregando a você essa água, a água que o apóstolo Valdemir abençoou, que está chegando nas suas mãos, declarando através dessa água a restauração da sua vida. Em apenas uma gota dela que você utilizar já vai ser o suficiente para que Deus opere milagres na sua vida. Então, você pode ver numa mesa. Imagina que tem um cubo de gelo parcialmente derretido, vai ter aquela pocinha de água em volta, e naquele ambiente também tem o vapor d'água no ar. Então, se você pegar o gelo, ele tem a sua aparência, suas características, é sólido, é duro, mas em elemento químico, ele é H2O. Então, a água líquida, em elemento químico, em essência, é igualzinho o gelo, só está em outra forma. Né? E aí, só que aí está em forma líquida, as características diferentes. E o vapor d'água também, em seu elemento químico, é somente H2O, é igualzinho. Aí chapinha e passa pelo vapor. O que vai acontecer é que nem se tivesse passado água no cabelo, as mulheres vão entender bem isso. Exatamente. Então, eu acho que essa é a forma mais simples de entender. Se analisarmos quimicamente, é exatamente o mesmo elemento, mas manifesto em 3 formas diferentes, que podem ser manifestas ao mesmo tempo. Eu quero apresentar para vocês uma metáfora. Nenhuma metáfora, Zeca, ela é perfeita, não é para que a gente possa apresentar a verdade bíblica, mas ela dá ela consegue esclarecer um pouco a questão. Vamos pensar num homem chamado Eduardo, que é pai, que é filho e que ele é também advogado. Ora, em casa ele é conhecido como papai, é o mesmo Eduardo. Na casa dos pais dele, ele é conhecido como Dudu, um apelido que ele tem desde criança, mas é o mesmo homem. E quando ele trabalha nos tribunais, ele é o doutor Eduardo. Todos esses nomes se referem à mesma pessoa, diferenciando apenas a função que ela exerce. Eu vejo a Trindade mais ou menos dessa forma. Espero ter ajudado os amigos aí a entender um pouco mais essa doutrina dificílima que é a doutrina da Trindade. Com certeza colaborou, pastor. Obrigado, viu, pelo carinho. Vamos agendar um dia para o irmão estar aqui no estúdio para a gente poder conversar mais, inclusive de repente até conhecer mais da história do irmão, da conversão também. Vai ser um prazer recebê-lo, viu, pastor? Deus abençoe sua vida e o ministério do irmão. Muito obrigado, vai ser um grande prazer estar com vocês pessoalmente. Deus abençoe a todos. Professor Rodrigo, eu vou começar com o irmão. Desculpa que o pastor é instantâneo, né? É o hábito, tá bom? Professor, eu vou pedir para o irmão começar pelo seguinte. A doutrina da Trindade é tão difícil, que às vezes eu fico com a impressão que até nós, que somos trinitarianos, temos dificuldade de entendê-la. O Nil deu um exemplo ali, e eu vou utilizar esse exemplo e vou pedir para o irmão explicar. Ele falou de uma pessoa que tem 3 atuações diferentes em cada momento. Eu acho que ele dá mais crédito ao seu pensamento do que ao pensamento trinitário. Que é isso, gente, o mais comum. Eu tô fazendo uma brincadeira aqui, mas é o mais comum. Parece que até quem acredita na Trindade usa o ensinamento unicista para exemplificar isso. Até quem acredita na Trindade usa o ensinamento unicista para exemplificar isso.
Olá, Padre Juarez, meu nome é Daiane, eu acompanho sempre o programa Caminhos e eu gostaria de tirar uma dúvida a respeito da Santíssima Trindade. Eu queria saber, assim, se Deus é um só, como é que ele se manifesta em três pessoas diferentes? Oi, Daiane, muito obrigado pela sua pergunta. Aliás, uma pergunta inteligente. Aliás, você já até começou a dar a resposta. É isso mesmo, um Deus somente em três pessoas. Isso nós chamamos de mistério da Santíssima Trindade. Mas mistério, olha, as pessoas confundem, as pessoas acham que mistério é algo impossível. Ou então as pessoas acham que mistério é aquilo que é impossível de acontecer. Não. Mistério é aquilo que é tão grande que não cabe na nossa inteligência. Por exemplo, Deus é tão grandioso, Deus é infinito, a compreensão de Deus é infinita e ela não cabe na nossa inteligência, que é finita, que é limitada. Então, Deus é ilimitado, a nossa inteligência é limitada. Mistério é isso, quando esta compreensão não cabe dentro da nossa inteligência. Mas é mistério da nossa fé. E ele é um mistério central da nossa fé. Olha que interessante, o mistério da Santíssima Trindade é mistério central da nossa fé. E foi Jesus que revelou isso, hein? Não foi a igreja que inventou isso, não. Foi Jesus que revelou, ao revelar o Pai, ao revelar o Espírito Santo, ele mesmo como Deus. Ele revela, então, a Trindade única, una. Eu não acredito nisso, não. Aliás, você já percebeu que a Bíblia nos dá justamente essa informação através dos apóstolos? A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo. Opa, onde está isso? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo de 4 a 6. Carta aos Efésios, versículo 4, de 4 a 6. Ora, isto aí é a igreja nos falando através dos apóstolos sobre o Espírito Santo, sobre Deus Pai e sobre Deus Filho. A igreja já no início já tinha essa compreensão dada pelos apóstolos sobre a Trindade. Mas vamos lá, vamos entender o que a Trindade é. A Trindade é una, ou seja, ela não é dividida em três deuses. É um só Deus em três pessoas diferentes. Mas a Trindade é una, um só Deus dividido em três pessoas. Ou seja, não são três deuses, tá bom? Você mentiu! Mentiroso! A divindade não é dividida nas três pessoas. Preste bem atenção. São três pessoas que são igualmente divinas. A divindade não é dividida nas três pessoas. Não. As pessoas são diferentes entre si nas relações de origem. Mentira! O que é isso? Presta atenção. As pessoas são diferentes entre si nas relações de origem. O que é isso? É o Pai que gera, o Filho que é gerado e o Espírito Santo que procede. Isso foi definido no Quarto Concílio de Latrão. Entendeu? Eu não entendi nada. Eu começo contando uma história de um santo. Um dia, Santo Agostinho estava caminhando na praia, pensando no mistério da Santíssima Trindade. Como é que um Deus pode ser três? E ao mesmo tempo, será que nós não somos monoteístas? Ou seja, será que nós não acreditamos num único Deus, mas nós somos politeístas porque acreditamos em três deuses? Então tudo aquilo na cabeça de Santo Agostinho.
E ele pensando, não conseguia chegar numa resposta. Ele não conseguia chegar numa realidade que pudesse caber na cabeça dele e dizer: o mistério da Santíssima Trindade é isso. E caminhando sobre a praia, caminhando. De repente, lá na frente, ele encontra um menininho, cavando um buraco e deixando que a onda do mar viesse. E aí a onda do mar vinha, o menino ficava triste. Aí ele cavava, o mar vinha. Aí ele olhava e ficava triste de novo. Cavava mais um pouco, cavava, o mar vinha. Aí o Agostinho chega para o menino e fala: ei, o que você está tentando fazer? Aí o menino diz assim para ele: estou tentando colocar o mar neste buraco. Aí Agostinho riu para ele e falou: você não está vendo que não dá? Não dá para colocar o mar neste buraco. De repente esse menino se transforma num anjo e diz: da mesma forma que eu estava querendo colocar o mar dentro deste buraco, é você querendo colocar todo o mistério da Santíssima Trindade dentro da tua cabeça. Não tem como. Então entender o mistério da Santíssima Trindade não é fácil. É verdade. Para você entender qual era a proposta da reforma, qual eram as ideias da reforma em contraponto contra a Igreja Católica. Ela foi sintetizada em 5 pontos. Em latim: sola scriptura, sola fide, sola gratia, solus Christus e soli Deo gloria. Qual que era o resumo da reforma? Somente as Escrituras, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e somente a Deus dar glória. Nisso consiste a reforma. Isso era a ideia dos reformadores. Isso para eles é trazer de nova forma, fazer com que a igreja voltasse a ser saudável, bíblica, santa, poderosa, escriturística, como era quando nasceu em Atos 2 e quando ela foi terminada com as epístolas do apóstolo Paulo. Vou terminar lendo isso. A reforma foi sintetizada em 5 pontos. O primeiro dele era sola scriptura, somente a Escritura. Uma refutação contra os ensinos da Igreja Católica. Porque os reformadores diziam somente as Escrituras. Porque a Igreja Católica fazia uso e ensinava ao seu público, aos seus fiéis, as Escrituras, parte delas, com uma interpretação equivocada, suprimida, escondida. Mas eram as Escrituras e também a tradição. A tradição tinha o mesmo valor das Escrituras. Eles ensinavam as Escrituras e também as bulas papais. O que eram bulas? Documentos feitos pelos papas. Documentos feitos pelos papas. Tante volte, ma lei crede? Sì, in che crede? In Dio. Ma cosa è Dio per lei? Ah, Dio. Ma Dio non esiste. Non scandalizzatevi. Dio così non esiste. Esiste il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Sono persone. Non è una idea sull'aria. Questo Dio spray non esiste. A busca da unidade no corpo de Cristo. Vocês carismáticos, uma graça especial de rezar e trabalhar pela unidade dos cristãos, para que a corrente de graça atravesse todas as igrejas cristãs. A unidade dos cristãos e a obra do Espírito Santo. E devemos rezar juntos.
o ecumenismo espiritual, o ecumenismo da oração. Mas, Papa, eu posso rezar com um evangélico, com um luterano? Deve. Avete ricevuto lo stesso battesimo. Recebestes o mesmo batismo. Tutti noi. Olá pessoal, seja bem-vindo ao Teologar. Hoje eu quero falar com vocês sobre a doutrina bíblica da Trindade. Embora essa palavra não apareça nas Escrituras, isso não quer dizer que o seu conceito e a sua doutrina não esteja explícita a nós nas Sagradas Escrituras. Então, a doutrina da Trindade, que todos conhecem como cristãos, são três pessoas distintas que compõem um único Deus, três em um. E para nossa mente humana, às vezes fica complicado de entender isso. Nós que somos muito matemáticos, né? Então, como é que 3 vai ser apenas 1? Essa dificuldade nós temos porque somos seres finitos, tentando entender um ser infinito e eterno que é o nosso Deus, um ser único como o nosso Deus e que nós não temos outra comparação. Então, entender um ser eterno e divino como o nosso Deus é muito complicado na nossa mente humana. Mas vamos lá, vamos começar. Eu quero trazer para vocês aqui de forma simples para você entender a doutrina bíblica da Trindade. Quando eu quero explicar a Trindade, eu uso alguns exemplos simples para todo mundo entender. E aqui no Teologar, como é um canal muito simples também, o pessoal fala que sempre eu aperto aqui uma tecla SAP e aquilo que as pessoas nunca entendiam agora começaram a entender. Isso me deixa muito feliz, porque às vezes a pessoa explica e não entende nada. Então, de forma simples, quero mostrar para você. Você que conhece um pouquinho de 3 em 1. Vamos dar o exemplo do ovo. O ovo, ele é composto de clara, gema e casca. Só a casca não é um ovo, só a clara não é um ovo, só a gema não é um ovo. Um ovo completo é composto de clara, gema e casca. Você que já teve aquele som 3 em 1, eu já tive 4 em 1, né? Aquele som que o meu tinha vinil em cima, mas tinha antigamente aqueles 3 em 1, que era o CD, era a fita que você colocava lá do A, lá do B, né? E o rádio. Então era 3 em 1. Você que está agora no seu momento de nostalgia, você está entendendo um pouquinho mais a doutrina da Trindade. 3 pessoas distintas, mas que não são separadas. O exemplo que eu mais gosto é o do café com leite e açúcar. Se você misturar o café com leite e açúcar, ele fica uma única substância. E aí você sabe ali que ali tem o café, ali tem o açúcar e ali tem o leite. São 3 substâncias diferentes, mas que se formam numa única unidade ali. Você sabe que é diferente, você sabe que eles são substâncias diferentes, mas eles estão na mesma essência ali agora no café com leite. Então, dessa forma simples, a gente consegue fazer uma analogia do que é o nosso Deus verdadeiro. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são 3 pessoas distintas, mas não separadas, sem confundir as pessoas, nem separar as substâncias. É o credo de Atanásio, você pode pesquisar na internet, credo de Atanásio. Não confunda as pessoas, não separe as substâncias. O nosso Deus eterno, são 3 pessoas distintas, mas não separadas, tá bom? Espero ter ensinado para você um pouquinho mais aqui sobre a Trindade. Se você tem dúvida, comente aqui embaixo, faça a sua pergunta, compartilhe esse vídeo com toda a sua rede, assim você vai espalhar a teologia aqui na internet também, tá bom?